Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, Professor Zen, para mais um vídeo sensacional. E você já tá pegando o jeito, né? Me viu de camisa preta lisa, aula do quê? É, especial concurseiro. Sim, porque concurso também é Conoslen. Bora lá? Como você sabe, nós estamos falando do quê? De concurso e mais, Concurso Nacional Unificado, CNU. Bloco 8 de português, ensino médio, bora lá falar então de mais uma aulinha do que pode aparecer para vocês nesse concurso. Bom, lembra que eu peguei o edital e tô pegando, trabalhando em cima do edital para vocês aqui. Deixa eu até me dar uma ajeitada aqui. Aqui, e aí, olha só, primeira coisa, essa parte agora vai falar um pouquinho sobre formação de palavras, morfologia. Então, primeiro, vamos relembrar rapidão aqui, e aí você vai me dizer assim, professor, eu quero saber mais disso aí, quero entender melhor. Então vamos lá, eu vou falar rapidão para vocês, dar alguns exemplos para relembrar como funciona isso e mostrar como é que pode aparecer para vocês lá na prova. Lembrando sempre que tudo que eu trago para vocês aqui é o direcionamento do edital, beleza? Do edital. Bom, primeira coisa, quando eu falo de morfologia, estou falando de estrutura da palavra, estudo das estruturas das palavras, ou seja, estudo da forma das palavras. Morfo, forma, logia, logos, estudo da forma, da formação das palavras. E aí, as palavras na língua portuguesa, nós sabemos que elas são divididas em alguns morfemas. O principal deles é o radical. O que é o radical? É a raiz da palavra, certo? É aquela parte da palavra que não se altera quando tem a palavra base e também na construção das suas derivadas, beleza? Então vamos lá, um exemplo aqui, a palavra certo. Certo, qual é o radical de certo? Cert, C-E-R-T, beleza? Põe aí editando pra galera ver, certo. Né? Então esse é o meu radical, é a parte que não se altera, beleza? Isso é o radical. Eu tenho também a vogal temática, né? São as vogais que se ligam ao radical e ligam o radical às desinências. Olha só, qual seria a vogal temática da palavra certo? A palavra, né? A letra O. Certo, o O é a vogal temática. Fácil, tranquilo, não tem segredo. Agora, qual seria o tema? O tema dessa estrutura aí. O tema nada mais é do que o radical mais a vogal temática. Isso é o tema. Então, a formação do radical mais a vogal temática, a palavra certo, isso tudo é o meu tema. Beleza? Facinho, né? Não tem segredo aqui. Além disso, eu tenho outros morfemas, que são os afixos. O que são os afixos? Os afixos, eu adiciono eles antes ou depois do radical, formando novas palavras. Isso são os afixos. E aí, quando eu adiciono antes, eu chamo de prefixo. Quando eu adiciono depois, eu chamo de sufixo. Então aí são os nossos afixos, né? Afixo é dividido em prefixo e sufixo. Pegando aí da palavra certo, se eu fosse criar aí uma nova palavra colocando um prefixo, eu colocaria antes do radical a letra A e ficaria acerto. Acerto é uma derivação de certo. Pessoas, acerto. Coloquei o prefixo A, acerto é uma outra palavra, mas que é da mesma família da palavra certo. Tudo bem? Outro, sufixo. Como é que eu faria para colocar um sufixo? Eu colocaria esa no final. E aí ficaria como? Certeza. Então coloquei o sufixo esa, certeza. Certeza, acerto e certo são palavras da mesma família. Tem o mesmo radical. Certo? Maravilha? Show de bola? Muito bem. E aí eu tenho as desinências. O que seriam desinências? As desinências nada mais são do que estruturas, também morfemas, que adicionados ao final das palavras trazem as flexões delas. Como assim flexão? Fazer flexão? Não, né? Falar nisso, tem um videozinho desse lá no meu Instagram de flexão. A flexão ela pode ser verbal, e quando ela é verbal ela traz o quê? O número, que é singular ou plural, e a pessoa do discurso também, certo? Primeira, segunda ou terceira. E também pode trazer o tempo verbal aí, né? Se é presente, passado, futuro, e ainda pode trazer também se é modo indicativo, né? O modo indicativo, subjuntivo ou o imperativo, beleza? Então, as desinências verbais podem trazer esses 4 elementos para os verbos. Desinência nominal vai trazer número, singular ou plural, e gênero para as palavras nominais, ou seja, se é masculino ou feminino. Fácil. Então, exemplo, a palavra certo, se eu fosse botar no plural, certos. O S aí seria a minha desinência, o OS no caso. E certas, a S, minha desinência também. Maravilha? Fácil, tranquilo.
Quando eu penso nisso, eu também vou estudar depois formação de palavras, gente. Formação de palavras é um processo de formação que existe. Existem dois processos. Um chamado de processo de derivação, né, formação de palavras por derivação, é um dos processos. E esse processo de derivação, ele usa apenas um radical para construir novas palavras, que era o que eu estava fazendo mais ou menos agora há pouco aqui. Então, se eu tenho um radical com novas palavras, e aí eu vou fazendo novas palavras, eu tenho um processo de formação de palavras por derivação. Então, eu posso ter aí acerto, certo e certamente. Então, eu estou fazendo aí derivação prefixal, sufixal, poderia fazer uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, poderia fazer uma parassíntese ou parasintética, poderia fazer uma regressiva ou imprópria. Tudo isso está dentro de processo de formação de palavras por derivação. Professor, eu queria entender um pouco melhor essa derivação. Tá aqui, ó. Clica no card, tem uma aula aqui no canal só sobre formação de palavras por derivação. Clica aí, beleza? Mas também eu tenho a possibilidade de ter formação de palavras por composição. E na formação de palavras por composição eu vou ter mais de um radical, então 2 ou mais radicais, formando novas palavras, certo? Simples também. Então, por exemplo, guarda-sol. Guarda-sol é uma formação de palavra por composição. Tem 2 radicais, guarda-sol. Ou ainda, passatempo, que também vai ter aí 2 radicais, passa e tempo. Ou ainda, pernilongo, perna mais longo. Ou ainda, agridoce. Agridoce é legal, hein? É acre mais doce, que é sabor ácido mais doce. Pessoas. Então aí eu tenho 2 radicais, pelo menos, formando uma nova palavra. Professor, eu queria uma aula só de composição. Tá aqui no card também, só clicar e assistir. Aula de composição também, só de composição para vocês aqui do canal. Beleza? Fácil, né? Tranquilo? Professor, dá para aprofundar isso? Dá, claro que dá. Onde que a gente vai aprofundar isso? clubedonosnem.com.br, tá aqui na descrição, só clicar e cair para lá. Beleza? Ó, além disso, para a gente terminar essa parte aí que você vai encontrar também na prova, a parte de vogal de ligação e consoante de ligação. Vogal e consoante de ligação são vogais e consoantes que nós utilizamos nas palavras para facilitar a pronúncia delas. Então, por exemplo, maresia. O E de maresia é uma vogal de ligação, porque na verdade zia é aí o seu sufixo. Mar é o radical e lógico também é a própria palavra. E esse E, só para não ficar marcia, fica maresia. O E é a vogal de ligação. Ou ainda, gasômetro. Gás mais metro. E põe o O como vogal de ligação. Agora, se fosse uma consoante de ligação, cafeteira. Café mais eira. Em vez de ser cafeeira, bota o T como vogal de ligação para melhorar a pronúncia. Cafeteira. E ainda, paulada. Pau mais ada. Põe o L para fazer a consoante de ligação. Então aí é consoante de ligação, não é vogal, né? Cafeteira, o T é consoante de ligação. Paulada, o L é consoante de ligação. Então, consoante de ligação e vogal de ligação é só para melhorar a pronúncia das palavras. Tá aí. Tudo isso você vai encontrar na parte de formação de palavras, morfologia também, certo? Tudo isso faz parte desse bloco de estudos aí também do CNU, certo? Então você vai encontrar na prova com certeza sobre isso. E aí como é que eles podem trabalhar isso na prova? Eles podem pegar palavras que as pessoas falam errada ou que elas escrevem erradas, as palavras erradas, e aí trabalhar com essa construção. Pode pegar um diálogo em que existem algumas palavras que foram inventadas para saber se aquela construção existe ou não existe, se aquela palavra é possível ou não na língua. Enfim, tem várias possibilidades que eles podem fazer aí nesse uso da morfologia e da formação de palavras. Beleza? Professor, eu quero muito mais. Você já sabe, né? Com material didático, exercício resolvido e tudo isso, clubedonosnem.com.br. Certo? Maravilha? Show de bola? Aproveita que você está aqui comigo, já deixa seu likezão bonitão nessa aula, se inscreve no canal, compartilhe em todos os grupos de estudos que você tem, todos os lugares, compartilhe essa aula para todo mundo, para que a gente possa levar a língua portuguesa para todo mundo aí nesse Brasilzão e ajudar a galera que vai fazer esse concurso nacional unificado. Lembrando que esse é o quadro novo, que é um quadro voltado para concurseiro, que é o especial concurseiro, e obviamente nós estamos começando essa primeira temporada do especial concurseiro com o concurso nacional unificado, mas não é só para ele não, vai ter aula para todos os concursos aí para frente, beleza? Maravilha? Tamo junto, beijo no coração, valeu, até a próxima, fui!